Oi, meus amores, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. É mais uma semana, né, que se inicia com a graça de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro, e vamos à nossa aula de português. Peguem os livros e abram na página 132, tá certo? Livro de português, página 132, tá? Hoje nós iremos estudar o emprego dos porquês, tá certo? O emprego dos porquês. Vamos aprender a usá-lo corretamente em uma frase. Quando é que se coloca o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento e o porquê junto sem acento, porquê separado, o porquê junto com acento, tá certo? Então, são quadros os porquês. Porquê junto e sem acento, né? Porquê junto com acento. Porquê separado sem acento. E porquê separado e com acento, tá certo? Então, isso está na página 132, este resumo, né? Essa explicação. Mas eu vou explicar a vocês aqui, tá certo? Então, aqui tem porquê separado, o porquê separado e sem o acento, tá certo? Nós usamos o porquê separado e sem acento para fazer uma pergunta direta ou indireta no início ou no meio da frase, tá certo? Então, no início ou no meio, para se fazer uma pergunta direta ou indireta. Aí aqui tem: por que a festa foi cancelada? Uma pergunta direta, não é? Por que a festa foi cancelada? Então, eu uso porquê separado e sem acento. A frase aqui direta, vamos para uma frase indireta, usando esse porquê separado e sem acento. Eu não sei por que a festa foi cancelada. Então, essa frase é uma frase indireta, tá bem? Uma pergunta indireta. O porquê separado e com acento, tá certo? Então, o porquê separado com acento usa-se para fazer uma pergunta, usa-se no final, no fim de uma frase, né? Para fazer uma pergunta direta ou indireta, no final. O porquê separado com acento no início ou no meio. Porquê separado e com acento no fim de uma pergunta, direta ou indireta. Você não compareceu por quê? Será desagradável você perguntar novamente por quê? Então, usados em frase no final e no final das frases, o porquê separado e com acento, tá certo? O porquê junto e sem acento, ele é usado para se dar uma resposta, ele é usado para responder, tá certo? Eu me atrasei porque fui dormir tarde. Então, isso é uma resposta, tá certo? Então, porquê junto e sem o acento. Porque junto e com acento, ele é usado como substantivo, tá certo? Ele é usado como substantivo e vem com o artigo. Aqui, o artigo O. Não sei o porquê de eu estar tão nervoso, tá bom? Então, o porquê, junto e com acento, ele é um substantivo, né? Quando é substituído por um substantivo, usa-se como um substantivo e vem sempre depois do artigo, tá certo? O porquê, eu não sei o porquê, tá certo? E também ele pode se passar para o plural. Aqui, ó, emprego dos porquês. Porquê junto e com acento. Aí foi para o plural. Então, ele pode passar para o plural. Esses outros aqui, não. O porquê junto com acento pode se passar para o plural. Como eu usei aqui, ó, emprego dos porquês. Pode se passar para o plural. Esses outros, não. Então, vamos repetir para não confundir. Porquê separado e sem acento usa-se no início ou no meio de
de uma frase direta ou indireta, fazendo uma pergunta, direta ou indireta. Por que separado e sem acento, no início e no meio das frases, fazendo pergunta. Por que separado e com acento usado no fim de uma frase? Vamos fazer uma pergunta. Você não compareceu por quê? Tá certo? E o porquê junto e sem o acento para dar uma resposta. Usa-se para dar a resposta. Porque junto e sem acento. Eu me atrasei porque fui dormir tarde. E o porquê junto e com acento, eles servem como um substantivo, tá bom? Um substantivo. Vem sempre depois do artigo e ele pode se passar para o plural, tá bom? Então, depois vocês realizem essa atividade da página 133, tá bom? Responda essa atividade. Depois que você responder essa atividade da página 133, você vai fazer essa leitura. Realize essa leitura, a leitura do texto, dois gigantes diferentes. Vocês vão realizar. Ela é um pouco grande, vocês precisam de leitura, então, ó, capricha aí na leitura. Depois façam a leitura do vocabulário também, que está logo em seguida ao texto. E depois vocês vão realizar, né? Vão fazer a atividade do estudo do vocabulário, da página 136, e o estudo do texto, página 137. E também no livro de reforço, que eu vou deixar as páginas lá no grupo, tá certo? Então façam, tá bom? Façam essa atividade, faça com calma, leia, faça a leitura, vocês precisam de leitura, tá? Lê para poder responder o estudo do texto e o estudo do vocabulário. Não vá responder essas atividades sem ler o texto, que não tem como você responder. E quando eu estiver respondendo o estudo do vocabulário, volte lá no vocabulário, veja o significado, porque o livro, quando pede essas perguntas, né, quando faz essa pergunta do estudo do vocabulário, sempre se tem a resposta no vocabulário. É muito difícil ter uma pergunta para vocês pesquisarem em outro dicionário, que geralmente ele traz, tá bom? Então, leia, busque, vai atrás dessa informação, vai atrás dessa resposta. Leia esse texto, é importantíssimo, tá certo? Então, conto com vocês para ficarem, ó, 10 na leitura, tá certo? Na leitura e na interpretação, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.